Bom, José Francisco dos Santos Caetano. Eu nasci em 14 de março de 1941. Jacinto Luiz Caetano e Eurídice dos Santos Caetano. Eu começaria assim, mas pelo nascimento. Meu pai nasceu em 1900, certo? Do dia 15 de agosto, que é exatamente o dia também da padroeira do município de Maricá, Nossa Senhora do Amparo. Esta a razão do nome da empresa, Aviação Nossa Senhora do Amparo. Em 1950, quando chegou o primeiro ônibus adquirido por meu pai a Maricá, ele já chegou com a logomarca Aviação Nossa Senhora do Amparo. Certo? Partiu daí, a empresa começou a operar pequenos trechos no município de Maricá, quando não havia ainda nenhuma espécie de regulação de transportes no interior do estado. Maricá não era exceção. Então, a dificuldade partia de você não ter aqui nem vias para que os ônibus rodassem aqui dentro, vias que dessem suporte a uma linha regular, né? Então, o meu pai já possuía um pequeno trator, certo? Que abria ruas para que o ônibus pudesse passar. É o pioneirismo mesmo, quando o empresário de ônibus começou a fazer transporte, tendo que ter um trator para abrir as vias para poder chegar aos povoados dos municípios. Ele começou como tropeiro, certo? Fazendo transporte de mercadorias em lombo de burros, daqui de Maricá para o município de Niterói, certo? E depois até para o Rio de Janeiro. Era no tempo ainda que a barca tinha, o cara que era de tamanco, descalço, tinha preços diferenciados para esses passageiros, né? E tinha barca só de cargas, ou um setor só para cargas. Então, tudo isso nos idos de 1925, 23, 24, 25, a coisa funcionava dessa forma. Meu pai nasceu em Maricá. Olha, você vai ter uma oportunidade de pegar essa fase, entendeu? Muito detalhada num livro que a minha irmã, uma de minhas irmãs, escreveu, a Maria do Amparo, certo? Sobre a vida do meu pai, e que inclui toda essa passagem com as datas corretas sobre isso. Mas, de um modo geral, ele veio na época que não tinha nada, né? Você podia começar com tudo. Ele começou comprando uma primeira leitoa, e da leitoa, daqui a pouco passou de suíno para bovinos, e tudo de pequena monta, né? Mas foi até que ele adquiriu um primeiro armazém, certo? Que ele adquiriu, não, ele iniciou os trabalhos num pequeno armazém, aqui mesmo, nesse local, certo? E deu o nome de Armazém Espírito Santo. E que este armazém ficou aberto, funcionando, até 1985, quando, então, com a encampação da empresa de ônibus, o armazém funcionava num próprio da empresa, certo? Alugado da empresa, e a administração estadual da época determinou o fechamento do armazém, certo? Deu 24 horas, aliás, para que toda a mercadoria fosse retirada de dentro do imóvel, o que foi feito, obviamente. A encampação foi em dezembro de 1985, quer dizer, as forças estaduais chegaram aqui, né, homens armados de metralhadoras e fuzis, e assumiram a empresa na base da força, né, mano militare, até porque não havia um mandado de busca, um mandado
de inspeção, de coisíssima nenhuma. Certo? O mandado só saiu no final da tarde do dia em que o governo começou a tomar as empresas, certo? E isso foi na parte na madrugada. Quer dizer, na madrugada do dia 10 de dezembro de 1985, certo? O governo assumiu todas as empresas que faziam parte daquele pacote que ele havia pensado para serem assumidas pelo Estado. Imediatamente, todo esse prédio onde nós estamos, ele foi todo cercado de faixas que diziam slogans, né, tipo, essa empresa agora pertence ao povo, etc, etc. E, dando sequência a isso, uma fila enorme se formou aqui, nesse local, né, uma fila de mais de 1 quilômetro, onde o governo abria vagas para motoristas, cobradores, rodoviários de um modo geral. Certo? A empresa, à época da encampação, ela tinha algo em torno de 350 empregados, passou a ter 800 na semana seguinte. Então, foi assim, foi o que quebrou o sistema, a medula do sistema de encampação montado pelo governo, foi esse cabide de emprego que as empresas se tornaram assim de uma semana para outra. Não, absolutamente, não houve comunicação, foi tudo na base do militarismo mesmo. O que a gente imagina é que todas as lideranças empresariais do Estado do Rio, elas foram atingidas por esse ato, certo? No meu caso, à época, eu era presidente do Sindicato das Empresas do Estado do Rio de Janeiro, o atual CETRERJ, certo? Tinha um outro nome à época. Então, eu era presidente do CETRERJ. O Délio era presidente do Sindicato de Duque de Caxias e da própria federação. O Délio Sampaio era o presidente da FETRANSPOR à época, certo? A empresa dele, que era uma empresa que era referência no estado do Rio de Janeiro, ela foi encampada também junto com a minha, que não era referência, mas era uma empresa organizada, que não devia uma prata para ninguém, certo? Nem para o governo, não se devia impostos, nada. O sistema financeiro, na montagem econômica e financeira da empresa, estava perfeitamente sadia naquela época. Então, do município do Rio de Janeiro também, as pessoas que foram atingidas, ou os empresários que foram atingidos, eram, via de regra, lideranças empresariais do sistema transportador. Isso, a gente estou partindo desse princípio, por quê? Porque realmente o número de empresários e dirigentes sindicais foi o que mais apareceu no momento da encampação, né? E na época dessa encampação, o governo pegou 16 empresas, mas como essas 16 empresas, algumas delas tinham uma parte em outras sociedades empresariais, também essas outras sociedades acabaram sendo atingidas pelo processo de encampação. 2 anos e alguns meses. Foi um tempo bastante para o governo deixar de recolher qualquer tipo de imposto, certo? Nem aqueles recolhimentos dos empregados, imposto de renda nem se fala, o ISS do município, o ICMS, nenhuma contribuição foi recolhida mais. O que, à época da devolução das empresas, criou uma situação traumática para as empresas, né? Nós, até pouco tempo, pagávamos parcelamentos de dívidas antigas que foram deixadas pela administração que passou por aqui.
E mais, o risco desconhecido, quando nós voltamos à empresa, o risco desconhecido era uma loucura, porque a empresa não tinha memória de nada do que havia acontecido naquele período da encampação. E a documentação existente sobre a vida da empresa de antes da encampação, isso tudo desapareceu também. Quer dizer, as pessoas que para aqui vieram para cuidar da empresa durante a encampação, a encampação ela previa uma entrada do governo, entrada para ficar, não uma via nós vamos lá, damos uma ajeitada na empresa e saímos. Não, o governo veio para ficar. Só que a administração era tão caótica, tão desarranjada, tão pouco profissional, certo? Que de imediato eles começaram a se perder. Vinha para aqui um administrador, ele ficava 2, 3 meses, ele mesmo se demitia e fazia uma conta de chegar lá para para pagar os direitos dele pelo tempo que ele esteve à frente da empresa. E assim a empresa foi cuidando de quebrar. Ela não reformou um único ônibus, não comprou um único ônibus, pelo contrário. Na época nós tínhamos 85 ônibus, na época da encampação. Na devolução, os 85 ônibus rodavam à época, faziam as linhas normalmente. Após a encampação, nós recebemos 35 ônibus se arrastando. Quer dizer, nenhum servia mais e alguns, inclusive, eram ônibus recebidos aqui por empréstimo de empresas do município do Rio de Janeiro. Os primeiros serviços eram linhas com pequenos serviços aqui dentro do próprio município de Maricá, entre 1950 e 52. Em 1952, o governo do estado, à época governado pelo Amaral Peixoto, ele aí permitiu, quer dizer, autorizou, entendeu, a que o meu pai colocasse os ônibus para rodar. Aí já nós tínhamos 4 ônibus, eram 4 ônibus, começaram a rodar os 4 ônibus de Maricá para Niterói. Em Maricá já havia um serviço muito precário, né? A estrada era totalmente carroçável, muito precário, e tinha assim, tipo, 2 horários, um pela manhã e o outro à tardinha, no final do dia, certo? Quando nós entramos havia essa empresa. Mais à frente, aí 2 empresas naquela época para cobrir um espaço pequeno, né? Mais à frente a empresa que aqui estava vendeu lá os ônibus para Nossa Senhora do Amparo, e a Nossa Senhora do Amparo ficou com a exclusividade desse percurso. Quer dizer, a exceção de que o eixo da Amaral Peixoto na RJ 106, ele sempre foi explorado por outras empresas que faziam linhas de Niterói para Saquarema, para Araruama, Cabo Frio, etc., certo? E que também pegavam os passageiros, como pegam até hoje, aqui na estrada, certo? Não há uma exclusividade, nunca houve de transporte entre Niterói e Rio de Janeiro hoje, Niterói, entre Maricá, Rio de Janeiro, Maricá, Niterói, da empresa Nossa Senhora do Amparo. Não, a regulação, na realidade, não existia regulação de transporte nenhuma em 1950, certo? Absolutamente nada. Era aquilo que se a pessoa chegasse para o prefeito e dissesse a ele que eu estou querendo botar uma linha de ônibus daqui para um outro local qualquer do município, o prefeito fazia festa, soltava foguetes, etc, etc, etc. A pessoa virava, tanto que nessa época se falava muito daquela história de que as pessoas mais importantes da cidade eram o prefeito, o padre e o dono da empresa de ônibus. Vem disso aí, porque o cara que tinha um ônibus e carregava as pessoas era um sujeito que tinha uma importância fundamental na cidade, né?
Olha, em 1962 eu fui vereador aqui em Maricá e a Câmara Municipal não tinha um único funcionário. Os vereadores não ganhavam uma prata, certo? Eles que bancavam tudo. Então você não tinha ninguém. Se você quisesse fazer um requerimento, era tudo na mão, certo? Depois eu fui vereador de uma outra legislatura a partir de 66 e também não se tinha funcionário. No final da legislatura de 66 que a Câmara começou a ter uma secretária. Antes disso, nada, era zero. Antes da entrada do ônibus aqui, quer dizer, final de 1940, certo? As pessoas andavam mais nos muares aí, né? Você não tinha medo, não tinha uma carroça para transportar as pessoas, mas se valiam um táxi, certo? O táxi começou a funcionar aqui, de certa forma, antes do ônibus, ou aquela pessoa que tinha um carro e que transportava as pessoas. Eu conhecia que, em 1950, a prefeitura não tinha carro nenhum, tinha um jipe. Certo que o prefeito só conseguia se locomover num jipe, daquele tipo, aquele jipe do pós-guerra, né? E o meio de locomoção era esse. Ou as pessoas ficavam realmente isoladas naqueles povoados, né? Os povoados se criavam e ficavam lá muito isolados por falta de ligação. Não havia comunicação basicamente nenhuma. Você vê até hoje, mesmo nos grandes centros urbanos, os povoados, ou seja, os aglomerados, sempre eles estão na margem das vias férreas ou das vias mais importantes de passagem de veículos, né? Onde os ônibus passam. Então você chegava para perto da estrada para pegar o ônibus, chegava para perto da via férrea para pegar o trem, né? Senão ele ficava sem locomoção. Hoje a gente tem uma ideia distorcida disso, os mais jovens têm uma ideia distorcida disso. Por quê? Porque hoje é muito fácil ter um carro, certo? Ou melhor, as facilidades são todas e naquela época nenhuma, né? Imagina um sujeito para ter um carro em 1950, ele era considerado o rico das paradas, né? Um carro, um rádio em casa já dava status. Hoje nós temos uma outra empresa municipal, que é a Aviação Costa Leste, que faz a linha de Maricá para Ponta Negra, por exemplo, que era um dos serviços. Então é feito pela Costa Leste. Mas nós temos ainda linhas de Maricá para Itaipuaçu, certo? E hoje é uma região muito importante, é um loteamento muito grande. Lá são mais de 500 quilômetros de vias carroçáveis ainda. Então não há assim uma linha daquelas que originou assim o sistema da empresa, até porque meu pai era muito católico, entendeu? Então ele arrumava as capelas dos santos em Maricá. Eu falei, ele é de 1900, né? O catolicismo na época de adolescência, crescimento dele, era muito forte. O padre tinha uma ascendência muito grande na cidade. E ele foi criado assim, tudo que ele ganhava e tal, ajudava, comprava alguma coisa aqui e tal, ia ver qual a capela que está precisando de trocar o telhado. Ele ia para lá e trocava o telhado da capela, bancava essas reformas, essas construções de algumas capelas, entendeu? E o ônibus fazia também muito disso. Ele, por exemplo, tinha a festa, chamava aqui de Nossa Senhora da Saúde. É uma localidade aqui em Maricá, Saúde. Então tinha um ônibus daqui, ia do centro para lá, para fazer essa festinha, para transportar as pessoas para lá, entendeu? Quer dizer, o serviço era muito irregular. E irregular também, por quê? Porque como as vias eram quase que intransitáveis, ele só funcionava quando tinha sol, certo?
Até uma história que as pessoas diziam que o ônibus era chamado de lagarto, porque o lagarto só sai da toca quando está sol. Se o tempo esfria muito, ele fica lá, choveu, ele não sai da toca. Sempre em Maricá. Um de meus irmãos, já falecido Pedro, ele, por influência do meu pai, ele acabou pegando 2 ônibus em Niterói, numa época que a empresa de ônibus funcionava com um sistema de cotas, certo? Cota era o seguinte, tinha uma empresa, a Auto Ônibus Brasília, por exemplo, que existe até hoje, a Auto Ônibus Brasília eram 10 cotas ou 12 cotas, então cada cota valia o direito do sujeito explorar uma parte da linha, certo? Então, se a linha tem 10 ônibus, cada dono de um ônibus botava um ônibus naquela linha, certo? Então, o Pedro foi para Niterói, para a Aviação Brasília, com 2 cotas e 2 ônibus velhos, certo? E dali ele acabou comprando da parte dos outros e ficou sozinho. Ele, depois, junto com a minha irmã, Maria, ficaram nessa empresa lá durante muitos anos. Foi vendida em 1972 para os atuais, hoje concessionários da Auto Ônibus Brasília, certo? Só foi a única escapadela que a minha família deu fora de Maricá, foi essa. De resto, aqui no caso da Aviação Nacional do Amparo, a Aviação Nacional do Amparo faz transporte exclusivamente, certo? A família nossa detém, quer dizer, minha irmã e mais eu e o irmão detém uma parte mais forte da sociedade, alguma coisa em torno de 65%, o restante é um outro grupo, certo? Um outro grupo empresarial, mas ela continua sendo, não é uma empresa familiar, mas é administrada por pessoas da família, certo? Eu, meus 2 irmãos que cuidamos da administração da empresa. 12 irmãos. Vivos 10. Eu tenho irmãs bem velhas que eu. Sou assim, o tipo de 12, você me põe no número 6, mais ou menos. Lotação, propriamente não. Já era o ônibus grande mesmo. Aqui, depois teve até uma ligação, hoje não se tem nem essa ligação mais de Maricá com Itaboraí. Aliás, tem, mas se faz uma baldeação na divisa de Maricá com Itaboraí. Tinha uma lotação, que tinha até um nome interessante. O dono da lotação, do nome dele tinha o nome de Barrica, certo? Então a lotação, de Barriga. Então as pessoas perguntavam como é que é, você vai pegar a barriga hoje? Então a barriga era uma lotação que você ia pegar. Tinha essa brincadeira de dizer que o cara ia pegar a barriga para ir para Maricá ou para Itaboraí. Em torno de 12 anos, em 1953, eu sou de 41, em 53 meu pai já estava forçando uma barca, quer dizer, eu já trabalhava há algum tempo, né, cuidando de tocar boi, vigiar boi na marinha, o boi vivia solto aí nas marinhas, né, que a gente chamava de marinha, que era uma espécie de meio pantanal aí, onde a gente levava o gado para lá e depois voltávamos com ele. Com 6, 7 anos a gente já fazia esse tipo de serviço. E eu com 12 anos, aí já era cobrador de ônibus. Tá? Trabalhava de cobrador. Tinha um motorista e o cobrador estava sempre nessa história do cobrador. Eu acho que eu sou um dos rodoviários mais antigos. Merecia até uma placa por isso. Não? Sim, eu saí de Maricá Aqui em Maricá só tinha o curso primário, certo? Pois acho que em 60, aí já tinha uma escola, um ginásio da campanha do Seneg, que iniciou a prestar esse serviço educacional em Maricá, mas eu comecei a estudar em Niterói em 1955, mais ou menos, 55. Eu comecei a fazer o ginásio do Colégio Brasil em Niterói,
do ginásio eu fiz uma época tinha o curso clássico, aí depois eu fui fazer, como a família era grande e o meu pai achava que a turma devia estudar, né? Nós fomos, ele adquiriu uma casa lá em Niterói, uma casa simples, mas bem grande, e que cabia muita gente. E a turma que tinha que estudar morava lá naquela casa em Niterói. Aí as moças depois, as minhas irmãs, foram estudar num internato em Leopoldina, em Minas, e os homens que queriam estudar foram estudar em Niterói, no Rio. Eu passei num vestibular em 1961 para a Universidade do Estado da Guanabara, que na época era a faculdade da UEG, Universidade do Estado da Guanabara, isso mesmo. E formei em 66 em Direito, mas nunca exerci na realidade a profissão de advogado, até porque eu entrei na política e por injunção do meu pai. Meu pai foi vereador em Maricá em 1927, certo? Ele tem uma série de histórias, com a história dele com o crescimento da cidade. Assim, o primeiro motor gerador de luz de Maricá foi o meu pai quem colocou aqui, certo? O primeiro cofre do banco que se instalou em Maricá foi ele que emprestou para o banco. Entendeu? E outras coisas, assim, a doação de terrenos para a construção do hospital que está ali, certo? O posto de saúde, porque ele era aquele cara que entrava, entendeu? Tinha uma ideia, ele nunca teve a oportunidade de estudar, certo? O pai não podia, ele virou era arrimo de família e iniciou a vida dele comprando e vendendo bugigangas, era uma espécie de mascate também, né? Mas e comprando terras. Isso tudo era muito barato, comprava daqui, então tinha facilidade. Terras aí no centro, do Baratésimo e tal, ele comprava, doava quando necessário, né? Sempre se ligava muito com a história da administração pública também na cidade, né? Com essas doações de terrenos para a construção de escolas, para a construção do hospital, postos de saúde, certo? Tudo isso se ligava muito. Até que em 1927 ele foi vereador. E depois, mais tarde, uma de minhas irmãs mais velhas foi vereadora também. E em 62, aí ele me chamou lá em 62, em 60, ele disse assim: olha, você vai ser vereador. Eu lembro, o fato interessante é que ele disse: você vai ser vereador. Eu digo: olha, pai, eu não sou chegado a isso, eu vou pedir voto. Não vou pedir voto para ninguém. Ele disse: eu não estou dizendo nada que é para você pedir voto. Estou dizendo para você tem que passar lá em Compadre Juvenal, assinar os documentos lá, entendeu? Eu cuido de pedir os votos. E era naquela época do coronelismo ainda, né? Então, meu pai disse que eu vou ser vereador, eu fui o terceiro mais votado sem pedir um voto a ninguém. Então, fatos dessa ordem que aconteciam, certo? Mas assim, tudo de uma maneira muito, muito solta, certo? Quer dizer, ninguém acusava ninguém de estar tomando partido da prefeitura, simplesmente eram as soluções que tinham que surgir e surgiam por intermédio das pessoas que tinham uma certa influência, tinham algum recurso, certo? E que participavam assim do crescimento das cidades, né? Aqui em Maricá não foi diferente de lugar nenhum do interior do estado. Na época que eu trabalhava, não, protesto, eu continuo trabalhando. Ainda nem me aposentei, com 67. Eu trabalhei mesmo como cobrador, eu era muito simplório para estar me insurgindo por outras... Não tinha outras aptidões, não, a minha era de cobrador mesmo, já era muito. Até porque eu estudava também, né? Tinha que estudar. E o cobrador é sempre aquela função que você não precisa ter uma habilitação maior, né? Você aprender a trocar dinheiro, contar dinheiro.
Tinha um motorista aqui, por sinal era meu primo, ele já faleceu, e eu lembro de uma história interessante, eu ia com ele dirigindo na Estrada Velha de São José de Embaçaí, no sentido de Niterói, e entrou um passageiro que vinha ainda se arrumando, né? As pessoas andavam muito atrasadas, não tinha relógio, tinha nada, tinha mais ou menos, olhava para o sol para ver a hora que o ônibus passava lá perto da casa dele. Então o sujeito fez sinal, atravessou a estrada e disse para o Miltinho, disse assim, motorista, você vai buzinando que a minha mulher já vem aí. A mulher dele estava mais atrasada nos aprontos do que ele, né? Você vai buzinando. E o Miltinho era assim, tipo sacana mesmo, ele começou a buzinar e andando com o carro, certo? Quando chegou, o ônibus andou uns 300 metros, o cara deu por si que a mulher dele não estava dentro do ônibus. O motorista não esperou a minha mulher, disse, não, só mandou ir buzinando. Eu fui buzinando. Tem muita história interessante. Eu lembro que, uma ocasião, um ônibus nosso caiu num buraco ali perto do Tribobó. Também nessa eu estava de cobrador. Até ficou meio tombado lá na beira da pista. E socorro era difícil a beça, né? A gente conseguir socorrer um carro quebrado na estrada. Você se preocupava em arranjar condução para o passageiro, né? E o ônibus, quando desce, alguém passava lá para pegar. Eu sei que eu estava com uma fome tremenda por volta de 8, 9 horas da noite, né? Sozinho lá tomando conta do ônibus. Aí passou um sujeito com uma bicicleta. Aí eu pedi para ele, disse, pô, amigo, você podia dar um jeitinho de ir até Tribobó e conseguir uma bisnaga lá para mim. Comprar um pãozinho, um biscoito, alguma coisa. Aí eu disse, pois não. Aí eu peguei um dinheiro lá, que eu sei que era 20, não sei o que da época, e o cara levou meus 20, né? Não, você pode esperar, daí fiquei eu esperando, quase morri de fome, e o pão não veio nem meu dinheiro. Ah, sim, isso era normalíssimo. As pessoas que viajavam tinham que, além de empurrar carro, o cara tinha que estar preparado, né, para aguardar socorro. Isso aí era essencial. Eu vi, tem um lance interessante, eu acho que era bom de lembrar. Quando o Departamento de Transportes, já bem para cá, iniciou o processo de melhorar a orientação, o treinamento de pessoal, certo? Nós até iniciamos, eu acho que nisso nós fomos meio pioneiros também, que tinha um ônibus aqui que ninguém gostava de dirigir o raio do ônibus. Eu lembro que quando esse ônibus era preso, ficava preso ali no Tribobó, os motoristas ficavam rezando para ele nunca mais sair de lá, para a gente levar um ano sem ir buscar o raio do ônibus, porque ninguém aguentava. Era tudo, chamava de queixo duro, né? Caixa de marcha, para você jogar uma marcha entrar, era uma loucura. Freio terrível. Para dar freio, você tinha que passar com o ônibus dentro da poça d'água 10 vezes para ver se ele fazia freio. A direção era um terror, né? Então os motoristas tinham horror desse carro. Então, quando esse período, aí esse carro nós colocamos aqui para iniciar um treinamento de motoristas. Isso pouquinho antes de 70, ou exatamente 1970. Então, nessa época, o Departamento de Transportes começou a fazer treinamento de pessoal, aí já oficialmente, com uma legislação cuidando da matéria. E um dia, numa reunião, os sindicatos de rodoviários participavam disso aí, já havia os sindicatos, né? E o rodoviário fez uma reclamação séria, entendeu? Porque eles, na época, o cobrador do ônibus e o motorista que praticamente faziam tudo, né? Lavavam o ônibus, trocavam pneu e uma série de coisas que eram feitas já desde os primórdios do ônibus, né? E os sindicatos começaram a querer desobrigar
os rodoviários dessa história de estar varrendo o ônibus, pô, batendo pneu, de fazer o abastecimento do ônibus. Um líder rodoviário fez uma referência, certo, aos empresários, à exploração que se estava fazendo do pessoal na época, e lembro que eu tomei a palavra para passar uma observação para esse sindicalista. Eu lembrei para ele que o motorista, daquela época, há 10 anos atrás, eu disse para ele, há 10 anos atrás, se o motorista não soubesse trocar uma correia de ventilador do ônibus, certo? E ele fosse fazer a linha de tipo Niterói para Araruama, Saquarema, tivesse que subir a Serra de Mato Grosso e o ônibus enguiçasse na Serra de Mato Grosso, a onça comia o motorista lá de noite. Então ele tinha que saber. Tanto quase um fato interessante, mostrar que, olha, o cara tinha que fazer isso porque não tinha outro jeito. Era ou fazia isso ou o ônibus não saía. Certo? Tudo era muito precário, muito primário. E aí as pessoas sabiam fazer tudo. O motorista era mecânico também. Certo? O cobrador era um tipo empregado assim para serviços gerais de hoje. Certo? Além de cobrar passagem, ele também fazia uma série de coisas, mas depois, com a evolução, obviamente, as conquistas dos rodoviários, né, de um modo geral, o rodoviário hoje, ele entra no ônibus, ele só tem que botar o carro para funcionar, para ver se tem ar bastante. Mesmo assim, o carro já funcionou cedo. Hoje, às 4 horas da manhã, toda a frota que fica num estacionamento aqui próximo, aqui do lado, ela se coloca os ônibus para funcionar, né, para botar ar, encher os tanques de ar, para que o carro possa sair do lugar. Hoje o ônibus não se move se não tiver com o depósito de ar devidamente carregado, certo? O que não era o caso daquela época. Então a gente já tem que, hoje bota os carros todos para funcionar durante um bom tempo, o motorista já chega no horário dele para pegar aquele carro e iniciar a viagem. Entre 69, eu acho, 1969 em diante. Se vocês passarem no sindicato, vocês vão ter oportunidade de ver que o meu nome vai estar lá no quadro dos presidentes por 3 ou 4 vezes, acho que 4 gestões diferentes. Isso não era por mérito meu, é porque os empresários sempre, problemas com autoridades, etc., eles acabavam se engalfinhando, era muito difícil deles se unirem, né? Então, aqui em Maricá, como só havia a nossa empresa, a Aviação Nacional do Amparo não fazia concorrência com nenhuma outra empresa, aí se pegar um empresário de Maricá, certo? Era mais fácil dele conduzir as tratativas com os empresários de São Gonçalo, principalmente os empresários de Niterói. Então, eu estou te falando, eu não fui 4 vezes presidente porque eu era bom nisso, não. Era bom profissional, bom presidente, era mais porque eu não brigava com ninguém. Sim, experiência política e um curso de Direito sempre dá, assim, um conhecimento geral bastante razoável, né? O sistema sempre foi empobrecido, porque o governo nunca tarifou corretamente as empresas, né? Sempre quis que... empresa de ônibus sempre foi assim, um prato cheio para os políticos, né? Um ano eleitoral, que nem esse agora, as empresas vão para a mídia e sempre para serem mal faladas. É muito difícil a gente pegar elogios da mídia em função de ser aquele serviço que atende a muita gente. Então, naquela época, certo?
torno de 40 anos atrás, você tinha as situações de procura dos empregados por melhorias salariais, melhorias de serviço, etc, etc. Isso batia lá no sindicato, que também não tinha recursos, certo? O sindicato era sempre uma sala que nem essa aqui, onde os empresários se reuniam, né, para discutir sempre problemas. Ninguém ia ao sindicato para levar uma grande ideia, era sempre para a gente resolver os problemas mais imediatos. O sindicato tinha uma atuação de certa forma, fazer o contato com a autoridade, né? Existe agora também, só que aquela época era mais difícil, até para você conseguir uma audiência com os governos, né? Sempre foi muito difícil, naquela época não era diferente, era bem pior. Às vezes a gente esperava, eu lembro que para a prefeitura de Niterói, a gente ficava às vezes até 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, esperando que o prefeito assumisse a obrigação dele de dar uma tarifa, certo? De aumentar um pouquinho a tarifa, porque as empresas já estavam sufocadas e botando a língua de fora, com falta de ar. Aí que a gente tinha que mostrar tudo isso ao prefeito. Certo? Olha, tá, essa aqui quebrou, essa aqui a gente levava, às vezes levava uma mala cheia de notas, né, de compras não pagas, de notificações de cartório de protesto de títulos. Então a documentação que a gente levava para as prefeituras era mais essa, de mostrar que o sistema estava quebrando, certo? Para que a prefeitura tomasse alguma posição que, entendeu? Não era técnica, mas pelo menos mais racional. Então, olha, mesmo em cidades grandes, tipo Niterói, de São Gonçalo até hoje não tem, né? Um departamento, certo, que cuide dessa parte técnica, que é ver exatamente os custos das empresas, quais os insumos que elas têm que utilizar, certo? As variáveis desses insumos, o que cresceu mais, os chassis do ônibus estavam lá nas alturas, o preço do diesel que subia todos os anos tem que necessariamente se dar, o sistema sempre fez isso, anualmente dá um reajuste de salarial para o pessoal, certo? Então, os governos, mesmo dessas cidades grandes, não tinham um corpo técnico para apresentar uma planilha, certo? E até hoje a planilha de custos que orienta todo o sistema a nível nacional é uma planilha que vem do GEIPOT de muitos anos, desde a época do CIP, certo? Que era um sistema aí que controlava preços a nível nacional e que orienta ainda até hoje essas tarifas. Quer dizer, por quê? Essas tarifas, esses preços de passagem são preços públicos, mas para a empresa privada, né? O que é muito difícil, porque a empresa pública não quebra, mas a privada sim. Ela tem problemas seríssimos e ela paga juros e etc, etc, que o governo não está se lixando para isso. O governo quer saber ele pode comprar à vontade, só compra, certo? Quanto é que custa? O governo nenhum nunca se preocupou com isso. Quanto custa o quê? Para quê? Então, até hoje é assim. Então, o governo não tem um sistema de custos para cuidar do que é obrigação dele. Para que ele vai ter um para cuidar da empresa privada? É melhor dar um preço político qualquer, aumenta, dá mais de 2%. Hoje, as coisas estão menos difíceis, por quê? Porque a inflação está baixa, graças a Deus. Então, o governo dá aquele tanto de inflação e diz, isso aí, se vai dar tarifa, ele dá aquele pedacinho e as empresas que suportem isso durante o ano inteiro ou 2 anos. O setor
sempre foi gerido pela parte do poder público, entendeu? Por pessoas que desconheciam, certo? O setor de transportes, o transporte em si. Então, isso sempre